Muito boa tarde, praticamente 3h30 da tarde, Rádio Clube de Angra em emissão especial São Joaninas 2024, vai ser assim até ao fim destas festas que já vão basicamente a meio. Hoje é dia de futebol também, portanto a partir das 19 horas vamos ter o relato do jogo entre Portugal e a Geórgia e à mesma hora começa na Rua de São João uma homenagem ao cantador José Eliseu que o Rádio Clube de Angra vai gravar para retransmitir num dos próximos dias nestas emissões especiais da Voz da Terceira. José Eliseu de facto uma pessoa, um amigo, um homem de H muito grande. Para já, eu sou o Pedro Ferreira, na companhia do André Vieira, que está nos cuidados técnicos. Recebemos o nosso próximo convidado, é também uma pessoa extraordinária, António Terra. Muito boa tarde, muito obrigado por este bocadinho. Boa tarde, Pedro, obrigado. Olha só também, essa voz aí, né? Que é isso, galera, que é isso. Dia lindo, né? Um dia bonito nessas festas. É verdade. António Terra, se calhar, enfim, o nome assim de repente e o sotaque podem não associar-te a muita gente que nos esteja a ouvir, e se calhar faz sentido começarmos exatamente por aí. Quem é o António Terra e como é que veio deste país maravilhoso, tão cheio de graça, para o meio do Atlântico e uma ilha tão pequena? António Terra é por acaso meu nome não é António Terra, esse é meu nome artístico, né? Certo, o batismo não é esse. É um luso brasileiro, né? Que já vive cá em Portugal há quase um quarto de século. Olha esse cálculo aí, 25 anos vivendo no continente. Sou ator, diretor de teatro, professor de teatro, e nos últimos 20 anos estive no continente sempre a trabalhar muito essa conexão aí da língua portuguesa. Foi o meu foco maior, trabalhar com o teatro e com a cultura dos países, né, dos PALOPs. E há 20 anos atrás tive uma experiência na ilha também, quando, por ocasião do auditório do Ramo Grande, da abertura do auditório, pude ter a oportunidade de quase um ano e meio programar e fazer ali a direção do auditório. E com isso eu ganhei uma ligação com a ilha, com essa questão insular. E agora, depois de 20 anos, por uma opção pessoal própria, vim para a ilha e quero residir aqui um tempo e viver um pouco essa tranquilidade e perceber como é que essa nova fase da minha vida me coloca aqui, né? Sou um ser como você, Pedro, aí, inquieto, buscando coisas e enfim, né? Terra porquê? Então, nome artístico, como é que surgiu este... Essa é uma história que vem lá quando eu me formei no teatro, né, em 95. Na minha primeira produção, o meu diretor, que por acaso também foi um homem muito importante na minha vida, assim, uma mentoria mesmo criativa e artística, falecido, Luiz Carlos Ripper. E tínhamos que pôr um nome no cartaz da primeira produção teatral. E o meu nome, ele falou: ok, Antônio, qual é o seu nome artístico? Meu nome é Antônio Carlos Teixeira da Silva. Então, tentei Antônio Silva. Ele: não. Antônio Teixeira Silva. Ele: não. Vai para casa e pensa. E por ocasião, nessa altura, eu tinha também me formado em astrologia. Engraçado. Então tinha o meu mapa astral recém-feito, assim, é um mapa que tem muitos elementos em terra. E aí foi Fiat Lux, assim, falou Antônio Terra. E aí foi, quando eu cheguei e disse pra ele Antônio Terra, ele falou: aprovado, põe lá. E aí surgiu, foi o início do Antônio Terra, né? E de ser um virginiano também, de ser me considero um homem com os pés no chão e a cabeça na lua, né? Típico, não é? Típico. Então, e teatro porquê, António? Teatro... As tuas origens são... És ao certo do Brasil, de que zona? Eu sou do Rio de Janeiro, né? Eu sou, como disse no começo, um luso brasileiro. Meu pai era um amarantino, né? Foi pro Brasil ali naquela leva toda da imigração de 50, do fim dos anos 50. E eu fui educado, na verdade, para ser comerciante, né? Eu desde cedo ajudei meu pai, né? Comecei a trabalhar muito cedo e ele tinha um ramo das plantações de laranja, de batata. Ele era um homem muito empreendedor, já falecido, um homem muito empreendedor. Quando a Transamazônica, né, aquela estrada que cruzava a Amazônia nos anos 60 estava sendo aberta, estava sendo descoberta, era uma coisa
abissal, assim. Ele entrou num carocha, num Fusca e foi lá para o meio da Amazônia descobrir as plantações de batata, as plantações de laranja, comprava essas plantações e mandava pro mercado central do Rio de Janeiro. Então, até meus 16 anos, eu tive muito ligado a esse ramo comercial, mas tinha uma veia artística em tudo que eu fazia e não sabia que tinha. E aí, por volta dos 18, 19 anos, conheço uma pessoa, um amigo que era mais velho que eu, filósofo, enfim, ele enxergou em mim aquilo que eu não tinha enxergado e disse: olha, tu tá na trilha errada, tu tem que mudar isso. E ele me inscreve num curso de teatro. Ele é que fala: vai experimentar. E bastou o primeiro dia. Quando eu entrei na sala e fiz a primeira sessão de teatro, eu saí de lá e sabe aquela sensação que quando a gente dirige por quilômetros e não sabe como é que você saiu de um lugar e chegou ao outro? A minha cabeça estava só pensando naquilo. E aí nunca mais parou e... Portanto, foi uma carreira toda ela feita nos palcos e na produção. 30 anos, vai fazer 30 anos. Depois, acabas em Portugal como? Acaba em Portugal porque aí depois que eu faço essa mudança de vida, né? Vou pro caminho artístico e começo a trabalhar, eu também senti essa necessidade, até então não era tão latente, de perceber, deixa eu lá ver essa minha outra metade, né? Deixa eu lá conhecer essa minha outra origem, né? E saio do Brasil para vir passar em média 6 meses em Portugal e já lá vão quase 25, né? Vai fazer 25 anos. Extraordinário. Até que de repente aparece um desafio para vir parar a um cantinho específico de Portugal chamado Açores e em particular a Ilha Terceira e a Praia da Vitória. Como disseste há pouco, foi da tua responsabilidade e também já agora, diga-se em bom da verdade, com o Luís Betancourt, que é quase que o arquiteto daquele espaço extraordinário que é o Auditório do Ramo Grande na Praia da Vitória. Foi da tua responsabilidade o primeiro ano e meio de programação cultural do Auditório do Ramo Grande. Era um momento, né, assim, o Luís Betancourt foi uma convivência, né, e hoje uma amizade que se estendeu por esses anos todos, mas ela foi tirada a ferro e fogo, assim dizendo, né, porque eu vim para cá ser diretor quando o Luís já era, né, uma pessoa que sabia daquilo tudo. Portanto, vocês não se conheciam, conheceram-se mesmo cá. Nos conhecemos aqui. Então, estou a imaginar, de facto. Estou a imaginar. Eu venho para fazer porque tinha uma estratégia muito bem definida nisso aí, que era, nessa altura a gente está falando de uma época que não tinha assim as redes sociais e o virtual não era tão forte como era hoje. Hoje está muito fácil, né? Muito fácil e ao mesmo tempo muito complicado de tu promover e divulgar e fazer as coisas. Mas enfim, era uma estratégia que eu podia fazer tudo do continente a baixo custo, né? E recrutar, assim, entre aspas dizendo, programar com os artistas que estavam passando por lá e que eu podia fazer essa ligação para cá. Então veio Regina Duarte, veio o Nicolau Braine, falecido Nicolau Braine, vieram muitos artistas assim de renome e a gente fez um trabalho bacana, né? Toda a estrutura camarária que era daquela altura, mais o Luís, mais a equipa que começou a ser formada naquela altura, que eram jovens, né? Que eram jovens de 18 anos, 19 anos e aí foi um momento, aquela circunstância deu certo. A gente começou a ter ocupação de casa 80% com 2 meses, 3 meses. Então, e era uma programação semanal, Pedro. Era todas as semanas tinha programa, dança, teatro, música, mais o acolhimento do que já se fazia na ilha, né? Essa mistura entre o que vem de fora e o que está sendo feito aqui, e um café-concerto às quartas-feiras. E isso começou a movimentar. E fomos felizes e teve essa corrente
de público acontecendo e crescendo cada vez mais, e assim foi. Ao fim de 1 ano e meio, vais embora por algum motivo em particular? Estavas contratado só para aquele período? Como é que foi depois Não, foi Ou a ilha começou a ser demasiado pequena para o teu desassossego ainda naquela altura? Não, o desassossego é uma coisa desassossegante pro resto da vida, não é? Não, foram as circunstâncias da altura mesmo, houve uma virada, né, política, e que os rumos foram outros e as metas eram outras, então o que me competia terminou ali em 2005. E desde essa altura que foste embora por razões, enfim, explicadas, mas, ou seja, chegaste cá por questões profissionais, e desde que foste embora em 2000 estamos a falar de 2011, 2012, eventualmente, não mais para trás. 2005. 2005, exatamente. 2005. Voltaste à ilha mais alguma vez? Sim, aí voltei algumas vezes, mas aí voltava a passeio, né? Voltava de férias, vinha rever alguns amigos dessa altura e passar uns dias, e algumas ocasiões voltei a trabalho também, já com o meu trabalho de diretor de teatro ou de professor de teatro, porque eu também dirigi uma atriz, fizemos um trabalho aqui, dirigi uma atriz que você conhece com certeza e que ela está aqui na rádio também, nós fizemos Apareceu a Margarida com a Judite Parreira. Um monólogo com a Judite Parreira, e que foi um processo lindíssimo, foi um processo para ambos, para mim e para ela, né, de criação, e era uma peça audaciosa, era uma professora bem louca, bem doida, assim, que pegava o público e fazia do público o que queria. E foi ótimo. Então foi se criando essa ligação, e mais recentemente, pré-pandemia, em 2019, já tinha esse desejo, porque era um momento pessoal, assim, de uma reavaliação dos meus 50 anos de vida, e de perceber o que eu queria fazer daqui para frente, né? Que é essa curva, não é? Não diria dramática, mas a curva existencial da vida, não é? De dizer, pô, tá bom, já tem meio século, daqui para frente, o que quer fazer mesmo, né? Então vim à ilha para passar um tempo e perceber, e aí nessa altura já havia algumas possibilidades de criar novos projetos, e isso já estava sendo conversado na Praia da Vitória, e aí veio a pandemia e mudou o rumo, que nós todos sabemos, e aí passaram 3 anos e de repente a vida me jogou para cá, intencionalmente quis vir para cá. O que é que mais te fascina nesta ilha? Olha, para quem vem do Rio de Janeiro, que é uma cidade, enfim, brutal, para quem viveu, apesar de tudo, sempre em territórios mais populosos, maiores, de repente chegar a uma terra deste tamanho, com 55, 57 mil pessoas, com todas as vicissitudes, e já lá vamos, enfim, culturais, sociais, económicas, o que é que te fascina neste pedaço de terra? Sabe, Pedro, teve 2 momentos na minha vida que eu atribuo a uma palavra: chamamento. Sabe, assim, um chamamento, e o que quer que essa palavra signifique para cada um, não é? Um deles foi quando eu vim para Portugal, quando eu deixei o Brasil, né, aos 30, e vim para um Portugal que eu desconhecia, e que eu vim mesmo sem saber direito o que era. E muito feliz fui, e me fiz profissional, me fiz homem maduro aqui em Portugal, depois dos meus 30. E eu te respondo essa pergunta com a mesma coisa: foi um outro chamamento, uma magia mística, assim. Tem pessoas que dizem para mim aqui, a terceirense, diz, mas como tu colocaste agora, que é uma ilha de 50 mil pessoas, tu viveste no Rio, viveste em Lisboa, e enfim, são momentos de vida. Não era uma metrópole que está me atraindo agora, sabe? Não é viver o grande ritmo. É um momento de amadurecimento mesmo, de cuidar mais da saúde, de ter mais tempo para prestar atenção. Estou desenvolvendo alguns projetos que eu necessito estudar, que eu necessito me envolver mais silêncio. Então, a ligação com o mar está muito forte também. Então, e é esse chamamento, assim, do desconhecido, de vir para cá e perceber
do que é essa nova fase, sabe? Não sair. Continuas a produzir a partir daqui então? A proposta é essa. Escreves, concebes, no fundo, a tua vida neste momento é o quê, em traços gerais? Nesse momento, eu cheguei, tem 3 meses e estou me estabelecendo, né? E estou percebendo nessas mudanças, Pedro. A gente estava conversando antes de começar essa emissão, você dizendo, caramba, 41 é uma idade ótima, linda, a idade para as mulheres é a idade da loba, e eu costumo dizer que pro homem é a idade do lobo. Nesse momento eu percebi um monte de coisas que eu não queria mais fazer na minha vida, né? E selecionei aquelas que eu gosto de fazer. Eu gosto de dar aulas, eu gosto de formar, eu gosto de dirigir teatro e gosto de provocar reflexões e pensamentos. Então eu comecei a estudar há 3 anos atrás, retomei uma faculdade, coisas que temos isso em comum, né? É verdade, que você comentou lá no congresso. Também comecei agora. De neurociência e essa descoberta que está muito forte há já alguns anos, já trazia isso no meu trabalho sem ter essa visão mais acadêmica da expressão, né? Que é essa palavra que ela hoje é um tanto quanto ainda não é habitual, mas ela será certamente daqui a uma década, cada vez mais, que é a neurociência, né? Que é no sentido, neurociência traduzindo para o que é o nosso sistema nervoso, como é que a gente reage aos estímulos da vida, como é que a gente reage aos nossos estímulos interiores. Então, esse tem sido muito um trabalho que eu tenho feito, de associar o teatro com essa visão moderna da ciência, de como funciona o nosso corpo do ponto de vista do sistema nervoso central, e por que a gente tem determinados padrões, determinadas atitudes que são limitadoras, por que a gente reage de determinadas formas. Então isso é o meu trabalho agora para atores e não atores, são as duas coisas, porque somos seres humanos que reagem ao mundo de acordo com o que a gente vive no ambiente. Claro, não tudo o que nos rodeia. Quase 20 anos passaram desde a tua experiência profissional nos Açores, no auditório do Ramo Grande. 20 anos depois, vamos arredondar esta conta, chegas à ilha, regressas à ilha e do ponto de vista cultural, está melhor ou pior, na tua opinião? Eu acho que eu tô muito recente ainda, né? Tem uma outra pulsação acontecendo. Eu estou vivendo há 20 anos atrás eu vivi muito mais a praia, porque era muito trabalho que tinha que ser feito, então eu via mensalmente e trabalhava, eram outras alturas, né? Essa é uma pergunta bem de sacanagem, né? Bem de sacanagem mesmo para ser feita, não é? Eu acho que tem coisas acontecendo, né? Esses dias eu estou na festa, isso é uma festa popular imensa, né? Que a população abraça e é uma marca, né? Como o carnaval terceirense é uma marca, como a tourada é uma marca e as sanjoaninas também, não é? O carnaval é uma coisa que vos impacta, permite-me esse parênteses. Tenho um conterrâneo teu, um jovem fotógrafo brasileiro que neste momento vive em Lisboa, meu amigo, que esteve nos Açores em serviço, mas o serviço não tem nada a ver com fotografia, mas não tem nada a ver com o mundo das artes. É, aliás, até neste momento um fotógrafo ligado à área da política em Portugal. E eu mostrei-lhe aqui outro dia em véspera do carnaval, portanto há 2 meses atrás, estivemos juntos até lá fora no continente, e eu mostrei-lhe alguns vídeos dos típicos bailinhos de carnaval da Terceira, e ele há 15 dias, 3 semanas, quando voltei a estar com ele disse-me: Pedro, pá, eu para o ano vou lá fazer um trabalho a sério de fotografia sobre o vosso carnaval. Vídeos do YouTube, quer dizer, sim, ali uma coisa rápida, mas de facto gostamos muito de dizer que é a maior manifestação de teatro popular do mundo. Não sei se será assim também com esta dimensão, mas que é de facto significativa, não é? É significativo e é um teatro comunidade, né? Mais do que popular, é um teatro comunidade, porque toda a comunidade se envolve, né? E é quase fazendo uma analogia com o carnaval brasileiro, né? Não é essa a essência, mas a essência da criação é a mesma, porque isso tudo começa muito antes, né? São os ensaios, são toda a preparação dos figurinos. Então
tem todo um movimento, né, comunitário da ilha toda para que essa festa aconteça. Então isso tem um sentido. Aliás, reza a história que as nossas origens vêm exatamente do Brasil. As origens do Carnaval da Terceira vêm do Brasil, de manifestações específicas que vocês tinham lá em determinadas zonas. O brasileiro também, por ser, né, estamos falando de uma efeméride bem distante, que é a gente, enquanto o Carnaval em fevereiro pra gente está a 40 graus, não é? Aquilo tá chove, tá né? frio, sim. Chove, tá frio. Lá você vai para lá, então isso tem um pouco mais, né, da visão teatral, né, dionisíaca, né? Os corpos estão mais soltos, né? A coisa é mais bagunça nesse sentido. Aqui tem um caráter muito forte, né? Diferente. Então, e são marcas culturais da Terceira. O Espírito Santo é muito forte também. Então, já tem pilares muito fortes de culturas, né, tradicionais. Programação cultural, a minha pergunta que eu faço para ti não é a geração nova, a geração que eu estou conhecendo com menos de 30, né? Aonde ela se encontra culturalmente, o que ela deseja viver, porque eu conheço alguns que passam um tempo lá fora, vão lá fim de semana se divertirem e volta. Então a minha reflexão é mais como é que une e mistura isso tudo, né? O passado, o presente e o futuro. Como é que é a cultura. Mas há 20 anos atrás traz noção, se não tens, enfim, chegaste há 3 meses, mas há 20 anos atrás nós tínhamos todas essas manifestações populares, elas mantêm-se, enfim, com todas as adaptações normais do tempo e das novas gerações que se vão introduzindo nelas, mas havia digamos que um ecletismo, havia uma agenda cultural depois que ia muitas vezes do erudito a algo muito mais acessível, e as pessoas tinham a faculdade. Tu fizeste uma promoção onde à quarta-feira havia um café-concerto, foi algo que, por exemplo, desapareceu da agenda Sim. cultural da Terceira e praticamente dos Açores. Significa que as pessoas, por força das novas tecnologias, foram se afastando, ou nós focamos essencialmente no popular e esquecemos toda a outra agenda cultural de formação de público, de instrução, de passagem de mensagem, de lançamento da reflexão do tema? Isto perdeu-se? Está-se a perder, António? Isso eu acho que é uma questão a nível quase mundial, né? De querer colocar aí o que as novas tecnologias fazem, né? Mas não dá pra gente segmentar isso, porque tem que ter espaço para todos, tem que ter uma programação pensada para todos, né? Não dá para ser elitista, não dá para ser exclusiva, tem que se pensar, descobrir essas forças vivas que também dinamizam, porque eu já estou conhecendo algumas que estão aqui na ilha fazendo coisas, né? Então não podemos dizer, então com as novas tecnologias o teatro está perdendo espaço, ou a gente... Não, é uma questão de não é a melhor palavra para se colocar, né? Mas de reeducação, uma reeducação no sentido de buscar o prazer, de buscar o trabalho que deve ser feito para que a gente cative o público certo, para as salas certas, para os espaços certos, para a faixa etária certa. Sempre que isto é sempre um trabalho inacabado, porque nunca sabemos qual é o público certo, a faixa certa. Não. Sempre um trabalho E é um trabalho desafiador para um programador, claro. Porque, né, eu programei muitos anos no continente, fui diretor de teatro, fundador de festival, programador de festival de teatro, programador de festival de cultura. Então tem a tentação de você olhar determinados objetos artísticos e falar, isso é bom, eu quero mostrar isso. Tem outros que você nem tem uma afinidade com esse trabalho, mas você reconhece qualidade e fala, não, isso também tem que estar aqui, porque não dá para fazer uma transição radical, né? Então é uma coisa a se pensar, é uma proposta boa. Agora, olha, me ocorrendo agora, é uma boa proposta para pegar todas as forças vivas que estão aí e criar umas assembleias e dizer, e aí, o que devemos fazer? Percebe? O que já está sendo feito, e tem coisas sendo feitas e boas, e o que falta por fazer e realmente começar a trabalhar isso, né? Quais são as principais diferenças do ponto de vista das manifestações, eu não diria das manifestações populares, mas das manifestações político-sociais da cultura entre o teu país de nascimento e o teu país de acolhimento?
É assim tão diferente a cultura de lá para cá e de cá para lá? Não, eu acho que nas últimas, desde que eu cheguei, quando eu cheguei eu peguei um Portugal ainda, né, ainda era Escudos. Ali estava, depois de 2010, eu acho que a grande mudança veio depois não é uma boa lembrança, mas pronto, da troika, né, que houve ali uma transição pesada, difícil, né, que houve a extinção do Ministério da Cultura, e aí nesse renascimento tá muito cosmopolita, né, Lisboa, Porto, Portugal continental, né, tem as suas questões agora que estão sendo resolvidas. A diferença entre Brasil e Portugal, Brasil é um continente, é continental aquilo, né? Dentro de um Brasil tem muitos Brasis, né? Então tu tem do Nordeste, que tu pega as culturas nordestinas, né? Do boi, do forró, é muito específico. Você pega o pantaneiro, que tem a viola caipira, que tem uma variação, é outra coisa, que é o sertanejo. Tu pega Rio de Janeiro, é outra coisa. Então tem uma miscigenação muito grande e um desejo de miscigenação muito grande, né? Porque é um povo já miscigenado, né? Uma coisa que eu aprendi do lado de cá é essa questão dessa palavra da miscigenação. Não é tão marcado como aqui. Aqui, quando a gente tem uma população africana, a gente tem, né, uma população africana. O Brasil, todo mundo tem, de uma certa forma, uma gota de sangue africano ali, porque isso vem lá de trás, né? Então, você vê um samba, você vê uma capoeira, você vê uma umbanda, já é uma miscigenação de 200, 300, 400 anos, culturalmente, né? Portugal começou a se abrir recentemente para essa mistura, né? Humildemente falando, desses 20 anos de viver aqui, mas tu começa a olhar a nova música portuguesa, né? Os novos nomes da música portuguesa, a gente tem a MPB, né? Música popular brasileira, e aí uma MPP, uma música popular portuguesa, no sentido dos sucessores de Sérgio, de Rui, já está miscigenado. Tu já ouve nessas sonoridades já uma mistura do que é África, do que é Brasil, do que é Portugal, outros do que é mais anglo-saxônico, já começa a ter essa mistura, mesmo na sua linguagem, né? Da composição, da melodia. No teatro a mesma coisa, você começa a assistir peças que já está misturado. Então, isso já está em curso, isso já está acontecendo. E o governo deve sempre ser um parceiro ou um financiador da cultura? Os governos? Acho que deve ser um impulsionador. Ele deve ser um impulsionador. Impulsionador em que sentido? No financiamento ou na programação? Nas condições para poder a coisa acontecer. Essa é uma outra pergunta também. De sacanagem também. Mas importantíssima de ser colocada, que é a gente tem uma questão que é cultura. A cultura é sempre, não é um bem essencial, não é uma discussão. Por acaso até é, mas enfim. Por acaso é. O Gilberto Gil, ex-presidente da cultura, tem uma frase maravilhosa que diz que a cultura não é uma coisa extraordinária, que a cultura é uma coisa ordinária, que ela precisa estar na ordem do dia. Exatamente. Né? Não é isso. Ou seja, essa questão política, né? A gente fala, o público não vai ao teatro, ou o público não vai. É caro. Não é caro, Pedro. Se você senta com a sua família para jantar, você gasta o equivalente ao quase o dobro do que ir ao teatro com toda a sua família, em algumas situações, dependendo das peças. Claro. Ou seja, é uma questão de fazer uma mudança de mindset, e essa não se faz a curto prazo. Isso não se fará a curto prazo. De perceber que eu posso ir assistir teatro, e não só teatro, porque a manifestação musical é muito mais forte do que a teatral. Cinema, com streaming hoje,
Já não é uma... Já, né? Tu tá no conforto do teu lar. Mas tu também está no conforto do teu lar, tu tá deixando de socializar, né? Tu tá deixando de criar isso e então tá nesse... Por aí é que é extraordinariamente importante. Importante, porque a gente está vivendo, a gente está no olho dessa mudança histórica. A gente não tem uma avaliação concreta do que está acontecendo. Daqui a 100 anos, os teus netos e os nossos netos vão olhar e vão falar, cara, em 2010 começou uma revolução e que em 2050 as coisas já eram diferentes. A gente está vivendo a revolução tecnológica. Não dá pra gente ter certezas de nada agora. Dá pra gente pôr o dedo no ar e perceber para onde o vento sopra e tentar, ok, eu tenho que entrar aqui, eu não posso negar isso, né? Então a gente está fugindo de questões, mas eu acho que o governo deve ser um grande parceiro, impulsionador, né? Sim, por injetar dinheiro para que isso aconteça, mas também injetar projetos que façam com que essa almofada de ar depois voe sozinho. Não dá, eu aprendi isso na minha vida profissional, que não dá para viver única e exclusivamente do subsídio. Porque é um perigo, é uma faca de dois gumes, sabe? É necessário, mas há de ter uma visão mais né, econômica e comercial, e muitos, eu não estou dizendo que não tenha, e muitos dos artistas fazem e sabem fazer bem, de perceber que não dá só para ser isso. Porque a qualquer hora isso pode mudar. E quando muda, dá um vácuo. Ou seja, tem grandes instituições teatrais, musicais, né? E que não dependem disso. E algumas que exclusivamente nem têm esses apoios, a não ser logístico institucional. E funcionam melhor ou pior do que as outras? Funciona aí leva para uma outra discussão, que é a discussão do valor artístico, de dizer, isso é mais comercial e não é tão artístico. Claro. Mas eu não consigo separar, eu acho que não é necessário separar o que é um objeto artístico e podendo ser comercial também, gerar lucro, economia também, porque eu não posso ir ao meu dentista e pedir uma consulta gratuita, como pedem para ir assistir uma peça de teatro. Não é? É muito comum falar, não vou assistir, se for convidado eu vou, se tiver convite eu vou. Criou-se muito esse estigma de que a cultura, lato sensu, não apenas o teatro, mas a cultura de forma geral, era um movimento elitista. E portanto só alguns e só os endinheirados é que poderiam ter acesso a ela. Aqui, anos 90, eventualmente, criou-se aqui essa... Talvez porque tem peças e tem peças, não é? Vamos lá ver, tem peças e tem peças. Tem peças que é feita mesmo para uma não diria elite, mas diria para uma compreensão, né, mais alargada, porque tem uma comunicação, tem uma forma de comunicar que necessita, né, de uma visão intelectual mais acadêmica, enfim, mais... Teatro de revista, por exemplo, é um teatro mais popular, não é? Mas um drama de Shakespeare, se calhar nem toda a gente compreende, não é? Né? Ou outros atores, sim, como é óbvio. Mas é importante que tenha o teatro de revista, né? E o drama de Shakespeare, e que tenha, claro. os dois, até porque os clássicos, eles são mais populares do que a gente imagina. Essa visão elitista de que Cervantes, do que Shakespeare, não, também pode ser pop, também, e deve ser pop, até porque tá aí uma forma de reverter isso, é tu pegar Shakespeare, e já fazem isso, trazer para uma linguagem do jovem e fazer com que o jovem entenda o que está ali por trás daquelas palavras, porque até isso a gente está perdendo a capacidade de escrita, né? Completamente. Na tua experiência de vida e profissional, achas que exatamente as escolas, e essa poderia ser eventualmente a forma mais rápida de chegarmos aos jovens, as escolas deveriam ter disciplinas vocacionadas às expressões? Às artes performativas? Necessariamente. Nos países mais essa conversa é antiga, né? Mas nos países mais desenvolvidos, não porque
queiramos ter no teatro as expressões artísticas para que se forme atores, para que se forme músicos. Claro. Não. Mas são estímulos, lá está, que Exato. Falávamos há bocadinho. Para que se forme melhores adultos, mais advogados, engenheiros, médicos. Com sentido crítico. E que crítico, estético, sabe? Com várias questões. Então, e aí entra a história um pouco nessa questão da neurociência, que é esse equilíbrio que antes a gente falava que era o QI, não é? A inteligência, e que de uns 30 anos para cá entrou uma nova forma de avaliar isso, que é o emocional, né? A inteligência emocional, ou seja, tá provado que o ideal é tu ter o equilíbrio desses dois. Não vale nada tu ter muito QI e não ter essas competências emocionais também desenvolvidas, porque é ter as duas coisas em equilíbrio, e isso tem que ser através dessas vertentes mais artísticas, poéticas, que trabalham dentro do nosso cérebro essas competências, que não são só racionais, né? Que também vão trabalhar questões emocionais, que essa não tem como medir. Tu não mede isso, tu não dá para quantificar a emoção. Não é? Olhando para umas festas, esta deduzo eu, é a primeira vez, eventualmente, que vives umas festas sanjoaninas, não é? Sim, é a primeira. Viverás daqui a 2 meses umas festas da praia, também 10 a 11 dias de festa. Olhando para estas festas e daquilo que tu já pudeste apreciar, há aqui manifestação cultural suficiente? Ou era possível incluir no programa de festas desta natureza outro tipo de conteúdos artísticos? Já tem bastante coisa acontecendo, né? Já tem uma mistura muito, muito forte acontecendo. Isso, se é possível, é sempre possível mais alguma coisa, né? A minha visão é essa, sempre é possível mais alguma coisa. Mas ontem eu nunca vi tanta gente junta, e como eu não vivi né? Não tinha vivido ainda isso. Então, e é bonito de ver isso, é bonito. O tempo ajuda, né? Mas as pessoas estão na rua, estão felizes. Ontem ver a rua toda cheia de insufláveis, as famílias todas ali, com as crianças, todo mundo, os pais que pode estar acontecendo, inclusive de pais que na azáfama do dia não vê um outro amigo há muito tempo e ali está na fila do insuflável para pôr os filhos para entrar. Então tem uma socialização forte através de uma manifestação de cultura popular. Então tem esse seu valor. Eu acho que no caso das sanjoaninas e no caso de qualquer manifestação popular como essa, ela é abrangente nesse sentido mais popular mesmo, e isso está acontecendo, isso está aí acontecendo. Tem os desfiles, eu estou acompanhando mais ou menos, tentando entender. Não tenho muito o que dizer. A comissão que programou sabe muito bem do que se trata. Claro, né? Que sim, mas há sempre espaço para novas soluções. E estávamos aqui a conversar e eu estava a pensar que, por exemplo, uma das coisas que acontece com pouca frequência, apesar de haver várias atuações de animação de rua durante os finais de tarde, início de noite, mas essencialmente musicais, mas, por exemplo, poderiam haver performances teatrais de animação de rua, podia haver teatro de rua, não é? Ao final de tarde, início de noite, antes de um desfile, juntam qualquer espaço de tasquinhas onde as pessoas até se sentam um pouco para, por exemplo, não é? Agora as ideias são como as cerejas, nós vamos lembrando-nos delas assim, umas atrás das outras. António, qual foi o grande trabalho da tua vida? O grande trabalho essa pergunta. Eu tive alguns grandes trabalhos, alguns por me dar prazer pessoal, outro por ser desafios, mas houve um trabalho que realmente foi muito grande, que foi em 2009, 2008, 2009, 2010, por ocasião da elevação da Vila de Oeiras, 250 anos da elevação da vila. A gente criou ali o primeiro festival assim, internacional, que chamou Mito, Mostra Internacional de Teatro de Oeiras. E esse foi um projeto grande, mas grande mesmo, que era uma ocupação de todo o Conselho de Oeiras. A gente tinha 13 espaços, eram os teatros, espaços públicos, os bairros sociais. Então tinha todas as noites, durante 13 dias, 13 espaços com programação contínua e tudo esgotado, tudo uma adesão de público.
E aí era língua portuguesa, era de todos os países de língua portuguesa, inclusive Timor e ainda o Cantinho de Goa lá, né? Esse foi um grande desafio da minha vida. Ali eu acho que foi um divisor de água para a maturidade assim, profissional, mas ali enquanto mentor, enquanto diretor. Né? Enquanto diretor de teatro, em 2011 eu comecei a fazer um projeto que eu não sabia aonde ia dar e que me deu muito prazer. Né? Eu sou um diretor que trabalha muito bem com jovens e com atores em geral. Eu gosto de dirigir atores. Não tem uma linha muito acessível para teatro de infância. Né? Faço, mas não. Mas em 2011 eu me pus um desafio que na altura não existia com tanta força no continente, que era fazer teatro para bebês. E aí, nessa altura, eu tive dificuldade de encontrar uma atriz que quisesse fazer teatro para bebês, porque ela falou, não, mas teatro para bebês? Como assim? E aí, em 2012, a gente começou a desenvolver o primeiro, que se chamava Pim Pam Pum, e era um ciclo do dia, e aí eu não parei mais, fui fazendo teatro para bebês durante alguns anos e perceber ali a formação de público que vinha dos 3 meses, porque eu tinha pais que traziam esses bebês com 6 meses, 7 meses, né? E depois de 2 anos eu já estava com mais outra peça em cartaz e esse bebê já tinha 3 anos e estava vindo com um irmãozinho que tinha 6 meses. E aí é que eu me percebi, eu falei, caramba, isso tá ligado ao que a gente estava dizendo ainda há pouco, das expressões artísticas no teatro, na escola, na escola, né? Porque isso vai ficando gravado dentro das nossas... Teatro para bebês, para quem nos esteja a ouvir e a pensar, teatro para bebês é mesmo teatro para bebês. É mesmo teatro para bebês. Não, existia música para bebês, né? Que já Sim. era um projeto antigo, que é linda. Dança. Lá está, de estimulação. Dança para bebê. O que eu comecei a fazer era teatro para bebê mesmo, em palco, dentro de um palco, com os pais sentados no palco, com os bebês nos seus colos, sentados em almofadas, com desenho de luz, com cenário. Com as suas particularidades para esse público, não é? Porque eu estudei aí um pouco, né? Fui estudar um pouco essa pedagogia dessa fase, né? O cérebro da criança aí tem sinapse muito rápida, ela aguenta 4, 5, 6 segundos e já foi para outra, né? Então não é um trabalho longo, tem várias particularidades. E eu fazia teatro para bebê porque não era contar uma história. Eu teve um que se chamava Gugu Gagaia, que eu contava a história do Big Bang. Do Big Bang até os dias de hoje, sabe? Para bebês. Na verdade, é misto, né? Que é um teatro que é para os pais. Certo? E porque os bebês recebem o estímulo, mas eu via muitos pais, com cara de bebês na plateia. Era isso que eu te ia perguntar, se o teu objetivo era de facto chegares aos pais através deles. Sendo certo que as crianças depois reagem aos sons, às luzes, a tudo isso, e isso são estímulos fundamentais para criarmos seres humanos melhores. Já percebemos os grandes, talvez perguntava-te, e o mais marcante? Aquele que foi para ti, digamos, o mais impactante do ponto de vista pessoal, o que te chocou no bom sentido e que se calhar até voltarias a fazer? Foi um trabalho sobre a obra do Nelson Rodrigues. O Nelson Rodrigues é um grande, foi do século passado, um grande dramaturgo de teatro, muito montado no Brasil e pelo mundo. Foi uma peça, curiosamente, que estreou no Auditório do Ramo Grande em 2005, chamado Cenas Suburbanas. Foi um trabalho muito intenso, o processo todo, como criamos aquilo. Olha, curiosamente, foi um desafio para o Rui Unas, foi a primeira vez que o Rui Unas pisou no palco. Então, era um trabalho muito, muito peculiar ali, de criação, de imagético. Foi um trabalho feliz de ser
concebida? É uma pergunta difícil, porque cada processo é um processo. E sempre teatro? Nunca foste à televisão, nunca foste ao cinema? Fiz televisão, fiz 2 séries para RTP lá no 2001, 2002, né? Eu não tive a perspicácia e também a vida não me levou para outro lado, porque eu acabei virando professor, diretor e produtor e menos ator nesse começo. Eu não desenvolvi a minha pronúncia lusitana, né? E não tive ouvido para ir e não tive essa prática mesmo. Então o meu trabalho como ator em Portugal está sempre associado a personagens brasileiros, né? Não tanto português. Então fiz trabalho para RTP, por acaso fui protagonista de uma série com Vitor Norte em 2001, chamado Crime. Era uma minissérie, na verdade, não se fala minissérie aqui, mas era uma série para RTP, que depois virou um filme. Participei de algumas outras coisas, dei algumas participações em novelas há alguns anos atrás para TVI, para SIC, mas sempre trabalhando muito, sempre produzindo muito. Então eu acho que mas o palco é o palco, não é? Foi sempre o meu DNA ali, o palco. Você me perguntando um trabalho que marcou, o último trabalho que não teve essa projeção comercial, né, que foi... Eu trabalhei muito fazendo formação para jovens, oficinas, né, laboratórios de criação com jovens, e no fim apresento uma peça. E em 2019, um pouco antes da pandemia, eu estava com um grupo de jovens, 16 jovens entre os 13, 14 e 17, e nós criamos um trabalho coletivo, né, com criação coletiva, chamada O Futuro Está Dentro de Nós. Então era uma perspectiva do futuro estar dentro de nós pela ótica desses jovens. E aí o trabalho foi sendo conduzido em work in progress mesmo, nas aulas. E aí a linha foi ir buscar a origem. Esses jovens ir buscar a origem dos pais e depois os pais levarem eles aos avós, que muitos deles estavam nas terras, e trazer coisas da história desses avós e objetos desses avós, e a gente acabou criando um espetáculo muito emotivo, muito, muito forte, com uma excelente banda sonora também para conduzir esse trabalho. Esse me marcou bastante pela ligação, pela conexão que eu vi naquelas 400 pessoas no dia da estreia, que eram pais, os avós que vieram das terras, que vieram lá do norte de Portugal, que vieram do Algarve para assistir o neto, e depois de encontrar no palco uma boina que era do avô, uma bengala que já nem o avô estava mais aqui, era a avó que estava. E aquilo foi uma comoção muito forte, assim, para mim, para os atores e para o público. Aquilo me marcou bastante, de perceber o poder transformador que existe no teatro, que existe nessa forma de tu sensibilizar-se. Tu sensibilizar-se. Espetáculo. António, infelizmente o tempo voa e o nosso está quase a chegar ao fim. Queria fazer-te mais 2 ou 3 perguntinhas. Uma delas, e começaste por falar na tua formação em astrologia, aliás, até o teu nome artístico também é daí inspirado. Os astros dizem ou não dizem sempre a verdade? Dizem que sim, não é? Dizem que sim, e nem que seja por uma questão de fé, né? Nem que seja por uma questão de você ir lá no jornal, no horóscopo, e dizer o que tá ali no dia de hoje, né? E isso mexe um pouco muito com a tua autoprojeção mesmo. Mas não é uma ciência, né? Mas é uma ciência mística, se assim a gente pode dizer, sim, né? Mas na astrologia tu tem um mapa astral, né? Você faz o teu mapa astral que, a grosso modo, é uma fotografia do céu no momento que você deu o teu sopro de vida, né? Quando você rompeu aqui e o ar entrou e você fez... né? Se pudesse fotografar o céu, o universo todo, os astros estariam lá parados naquelas constelações e tal. E esse é um mapa natal que vai trazer, dentro da leitura desse mapa, características que vão te acompanhar a vida inteira. E depois tem outras variações, e tem umas que hoje é muito
muito usada, que no Brasil a gente chama Revolução Solar, aqui eu não sei se também se chama como Revolução Solar, que é um mapa que é feito próximo do teu aniversário, do teu dia de anos, que ali vai reger um ano de previsões. Ok? E ali vai reger tanto na área financeira, família, saúde, viagens, estudos. Então, hoje em dia tu entra na internet e procura um mapa de Revolução Solar e vem 60 páginas dizendo do teu futuro até o teu próximo aniversário. Eu acho que dizem que sim, né? Tem coisas que... Procuras nos astros o mesmo que se procura, por exemplo, em Deus, seja que Deus for. Falaste aí na questão da fé, sendo a astrologia ou o facto de acreditar na astrologia uma questão de fé, pode ser um substituto, ou seja, porque eu não acredito eventualmente na mensagem de Deus, deixa-me ver o que dizem os astros, ou uma complementa à outra, não tem necessariamente que ser substituta. Eu acho que tudo se complementa, né? Assim, a astrologia seria só uma ferramenta, porque quando a gente fala Deus, a gente fala num conceito muito abrangente, né? Seja ele como tu acabaste de dizer, seja que Deus seja, não, Deus é essa onipresença, né? Essa onipresença. Se cada um tem a sua fé, a sua crença, seja em Jesus, seja em Alá, seja em Buda, isso já é uma variação desse poder divino, né? Porque esse a gente não consegue negar. Mesmo um ateu que é um ateu, há sempre um momento em que chama por ele, não é? Se tu olhar para fora do nosso planeta e olhar para esse universo todo e dizer, então, como é que se explica esse inexplicável, não é? Não. Então a fé movimenta isso, né? A gente acredita naquilo que a gente não tem certeza, mas tem que acreditar. Eu não me guio assim na astrologia, eu me guio nesse Deus como uma força, né? Assim, meio... Eu vou usar essa palavra com a força que ela representa, né? Com o ato amoroso de viver, com o ato do bem-querer pelo teu semelhante, pela ecologia, pelo teu corpo, por tudo que representa a dádiva que nós temos de estar vivo, né? Estar vivo é uma dádiva muito grande. Tu acordar todos os dias, abrir os olhos e dizer, caramba, né? Seja a força que mantém a gente aqui. Então, por isso já é uma fé muito grande a gente poder acordar. Isso eu faço todos os dias, sabe? Não fazia, mas agora eu faço. Eu abro, acordo e eu falo, grato por eu dou a primeira respiração, falo, tá tudo certo, né? Vamos lá, vamos para mais um dia. O que é que a terceira pode esperar do António Terra nos próximos tempos, neste processo da tua nova vida? Colaboração, partilha de experiências, aonde eu puder partilhar essa minha vivência, essa nova fase da minha vida, mais tranquila, mais calma, querendo partilhar, conhecer pessoas, trocar experiências e crescer, sabe? Viver essa mística Atlântida. Viver essa mística, sabe? De estar ligado aqui no meio do Oceano Atlântico, conectado. É basicamente isso. Eu vou esperar esse verão. Eu tô conhecendo pessoas, tô fazendo contatos que já existiam. Eu acho que agora é viver o verão, deixar isso passar e possivelmente será isso. A minha colaboração será trabalhar nessa área do teatro e do desenvolvimento dessa nova vertente aí que eu tenho. Quem nos esteve a escutar e queira saber um pouquinho mais sobre o António Terra, há, usando lá está as novas ferramentas, algumas plataformas onde as pessoas te possam procurar, ou não és homem dessas coisas? Não, eu sempre
utilizei as plataformas para essas coisas. Depois eu fiz isso que não falamos aqui porque não interessa falar aqui, mas essa virada toda acontece com uma reflexão, né? Um momento de vida que eu quis olhar para trás e dizer o que eu quero para frente. Foi o que começamos a falar. Então eu fiz um detox. Né? Não só físico, alimentar, fiz um virtual. Mas tenho o meu Insta que eu uso mais, não tenho usado tanto, mas agora realmente vou voltar a usar ele, né? Como se deve ser usado, porque agora sim eu começo um novo movimento de vida, que é o Antônio Terra Quanta. Mas Quanta. Antônio Terra Quanta. Porque o meu percurso está espalhado na net, sabe? Se você procura Mito e Oeiras, está lá a página no YouTube, está lá tudo esse percurso. Festival Poeiras, tu vai no Facebook, vai no Instagram, põe Festival Poeiras, está lá todo esse percurso. E depois eu resolvi ser quem é o AntonioTerra.com, entendeu? Quem é o AntonioTerra.com. E é esse que eu tô, e agora sei bem o que tem aí pela frente para fazer. Então, sim, vamos cruzando aí, né? Eu sou agora um insular, já tenho morada aqui, já estou inscrito no centro de saúde, já votei recentemente agora lá, né, no Cabo da Praia. Então, é isso. Espetáculo. Muito obrigado, Pedro. António, eu é que agradeço este bocadinho que te roubamos da tua passagem pelas São Joaninas. Importante dizer só que conheci o António há bastante pouco tempo, talvez há coisa de um mês precisamente, não é? Hoje é 26, conhecemos a 25 de maio, na segunda noite do RCA Music Fest, onde de repente o Luís Betancourt em cima do palco diz: vou chamar aqui um amigo, e o António foi lá declamar de facto um momento arrepiante, que está gravado e que mais à frente, lá mais para o fim do ano, tocará aqui no Rádio Clube de Angra, porque foi um momento muito, muito interessante. António, muito obrigado. As portas da Voz da Terceira, enquanto associação social e cultural, como é óbvio, também estarão sempre abertas para quem queira de facto agitar as águas, mexer com o status, criar e pôr toda a gente a refletir. Isso é essencial cada vez mais numa sociedade onde estamos a isolar. Curiosamente, ou talvez não, durante o período de pandemia tivemos todos muita sensação de que o mundo ia melhorar e que as pessoas iriam tornar-se melhores, mas infelizmente não foi bem como nós estávamos à espera. Houve um isolamento, aliás há casos dramáticos de pessoas que se fecharam com medo da pandemia e que entraram, enfim, quase em buracos vivenciais de autodúvida e de auto-isolamento que não ajudam, porque esta é uma vida feita de, como dizia Manuel Kant, o homem é um ser insociavelmente sociável, né? Nós passamos a vida a brigar uns com os outros, mas não somos capazes de viver uns sem os outros, e portanto estaremos cá sempre, António, obviamente, braços abertos para te receber. Quem quiser conhecer mais do António Terra, que foi o nosso convidado nestes últimos minutos, ele já apresentou os seus identificativos nas plataformas. Daqui a pouco mais convidados nesta emissão especial do Rádio Clube de Angra, São Joaninas 2024. Boa tarde, obrigado e boas festas.